Fala rapaziada, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo o Olavo. Legal. Prazer tá aí. Xuxa. Tudo bom? É nóis. Já começa me sabotando. Já começando sabotando, sacanagem. O Xuxa tá aprendendo rápido aqui, bicho. Eles são do Lestiques, banda que tá lançando o 6º disco da carreira, né? Sexto disco. Gente, como que tá sendo aí essa nova empreitada da banda? Vocês começaram em 2007, né? Como um duo. Quem que era o duo, Olavo? O duo era formado por mim e pelo Humberto Serpieri. Certo. A banda ficou nesse formato aí de duo no seu primeiro ano de existência. Quando a gente lançou os 2 primeiros discos. Isso foi em 2007, a gente lançou um disco no começo do ano, depois gravando... 2 discos num ano só, cara. Foi um muita falta surto. Surto criativo, a gente estava gravando em home studio. E aí, a partir de uma experimentação, eu e o Humberto, a gente tocava numa outra banda. Sim. Já. O Lestiques começou meio que como um projeto paralelo dessa banda. E a gente resolveu gravar em casa, ver como é que funcionava, a gente achou que funcionou bem. E aí a gente fez 2 discos. Um a gente lançou em janeiro, outro disco a gente lançou no meio do ano. E aí no ano seguinte já virou banda com formação tradicional. Já veio o Marcelo Patu para tocar baixo. Que não veio hoje. Que não veio hoje, não tá aqui, mas ele tá na banda. E aí vieram outras pessoas e a gente fez uma formação de banda tradicional para poder fazer shows, porque até então, no primeiro ano da banda, a gente não fez show. Sim. A gente era uma banda que estava gravando em casa e tal, fazendo experimentação de gravar. E aí a banda foi indo, lançou mais um disco em 2008, fomos até chegar numa formação. Passamos por algumas formações e no ano passado, cara, passou bastante gente pela banda, na verdade. Quem se fixou mais na banda mesmo foram quer dizer, eu que tinha começado, sim. O Humberto durante muito tempo esteve na banda, o Patu... Não se fixou, ele resistiu. Ele é resistente na banda. Resistente! O Xuxa também entrou e já faz muito tempo, o Xuxa entrou em 2010, quando a gente gravou o 4º disco, Aos Abutres. E aí... com o Xuxa a gente gravou Aos Abutres, depois a gente gravou História Universal do Esquecimento, que é um disco que a gente lançou em 2012. Aí o Humberto saiu da banda. O Humberto saiu de São Paulo, na verdade, e aí saindo de São Paulo não ficou viável ele estar na banda mais. Sim. E a gente começou o processo de gravar o 6, que é esse disco que a gente está lançando. Esse processo, a gente acabou retrocedendo para o formato de trio. Ficamos eu, o Xuxa... Power Trio agora, né? Era, na verdade, um Power Trio meio aleijado, né? Porque não faltava... não é aquele Power Trio baixo... porque era um Power Trio baixo, batera e voz. Porque eu canto... o Olavo não serve pra tocar nada, só canto. E o Patu tocando... Na verdade, ele assumiu a parte de composição. A gente dividiu as composições entre nós 3. E o Patu ficou tocando violão na fase de composição e na fase de produção do disco. O Patu tocando baixo e violão. E a gente tá nesse formato, mas tem trazido pessoas para tocar com a gente. Tem o Caio Monfort, que tá foda, hein, Xuxa? O cara é bom, Diz aí, Olavo. E tem o Caio Monfort que tá tocando com a gente, tocando guitarra, violão. Então, isso que eu ia perguntar, como é que é o esquema de show, assim, né? Show tem formação de banda. Formação de banda mesmo, né? Quer tentar? Não. Quero. Os brothers, outros membros que não são da banda, mas que fazem na show, verdade, né? a gente optou por essa, não que a gente optou, depois que ficou meio, que o Humberto saiu e tal, a gente decidiu fazer e ir fazendo shows com quem pode fazer, sim. Também não ficar, porque quando você chama as pessoas para participar, acaba que às vezes é mais fácil, porque quando um não pode, você chama outro que pode e resolve o problema. Quando é a banda, um não pode, se ele não vai, ele fica magoado, aí ninguém vai. Verdade. Então, tipo... Mas é um formato que a gente está experimentando. O Lestiques tem um pouco essa característica, isso é da natureza da banda. Teve gente que tocou com a gente por muito tempo, o Lirinha, o guitarrista que tocou com a gente por muito tempo, é um cara que é muito brother, que a gente gosta demais. Mas meio que por uma
por algum fator que eu não consigo explicar qual é, não é por falta de tentar, mas porque eu não sei mesmo, acaba que a banda tem esse negócio de ter uma formação meio que não se fixa muito. O Patu, na verdade, e o Xuxa e eu, a gente tá velho de guerra na banda, a gente tá nessa história faz muito tempo, então pra gente faz sentido. Isso é ótimo, né, também, cara, porque, pô, quem quiser entrar na banda, se num próximo disco tiver um tecladista, um pianista, vai estar na banda também, isso muda a sonoridade da exatamente, banda, foi né, o que a gente pensou também, que é o lance de você dar a criança para autossegurar, Exatamente, sabe? A gente ficava cara. muito, não, é só eu. Isso tem a ver bastante com o modo como a gente fez o disco novo. A gente trabalhou com um produtor, assim, pela primeira vez, um estúdio pró e um produtor participando bastante dos processos de construção do disco, que é o Márcio Tucunduva, que é músico e é produtor, tem um estúdio chamado Eletrofônico ali em Perdizes, na Pompeia. E o Márcio foi um cara muito parceiro, assim, um cara que trabalhou muito perto da gente. E nesse processo de produção do disco, a gente chegou com as músicas prontas e tal, começou a fazer os arranjos, mas a gente colocou cordas, colocou metais, colocou acordeon, colocou um monte de coisa que a gente nunca tinha experimentado trazer para a sonoridade da banda. Apesar disso estar, de alguma maneira, latente no som da banda nos discos anteriores, esse tipo de sonoridade, mas entrar de verdade com esses instrumentos, com músicos convidados, o Rodrigo Pedrosa, que tocou guitarra no disco, que é também um cara muito brother, que tocou com a gente ao vivo durante um tempo, fez alguns shows e tal, que foi do caralho fazer show com ele. A primeira vez, então, que um disco tem uma produção desse tamanho, então. A primeira vez que a gente faz uma produção nesse esquema. Que a gente deixa alguém de fora, tipo, falar, meu, assim não faz assim. Pô, e como é que foi, cara? Depois de 5 discos. Cara, é tranquilo, o processo com o Márcio foi bem tranquilo. E esse assim não é um assim não com amor, assim. Não é assim não, tipo, assim não. É com carinho. Seu burro, não é assim. Carinhoso. Então, a gente se não. entendeu pra caramba. Foi um processo que pra gente foi incrível. E muita afinidade no modo de enxergar o que a gente queria fazer, muita afinidade, muito ponto de contato sobre o que a gente curte em música, então um diálogo fácil. Eu queria saber também qual que são as referências aí durante a carreira e desse trabalho novo, em que prateleira, se é que dá pra colocar em alguma prateleira ou 6. Eu acho meio bobo falar que não dá pra colocar em prateleira, mas eu tenho dificuldade em fazer isso, na verdade. Total, né, velho? É uma pergunta difícil mesmo. Porque... Mas cabe em várias prateleiras. Então, a gente tava discutindo nesse último... Eu perdi o jogo. A gente tava discutindo nesse último Inexplicavelmente, eu perdi, eu não entendi. A gente tava discutindo... A gente ganhou todos, cara. Isso que é brincadeira. Esse último dia a gente tava discutindo sobre isso, que às vezes você colocar... A gente tava conversando sobre quando você vai lançar disco, essas coisas, tipo, pensando em marketing, como vender... como divulgar, a gente estava discutindo isso, que às vezes você coloca na prateleira errada. Não sei se é na prateleira errada, mas eu penso assim, às vezes o jeito como você coloca na prateleira você dá um tiro no pé, às vezes, que a gente entrou numa discussão, né? Pra onde eu vou agora? Pra lá, né? De tipo isso, às vezes a gente colocava como folk, às vezes a gente falava, pô, mas será que também não é um pouco de MPB? Porque não é pesado, ou às vezes a galera fala que é rock. E eu acho que o rock é o pior de todos para você caracterizar, porque o rock, você fala assim, é uma banda de rock. Tá indo na contramão você, Chuchu. Ele tá indo na contramão pra todo lado, porque ele tá falando que não é rock, mas a banda, ela tem muito de rock. Não, tem muito de rock, mas às vezes quando você fala quem vê um rock, show da banda, você espera que é um negócio pesado, sei lá. Quando você fala rock pra mim, não, mas eu tô entendendo o que distorcida. o Xuxa tá querendo dizer. E aí quem ouve fala assim, mas não é rock. E às vezes você coloca numa outra prateleira e que você fala que e a pessoa fala e não é. Mas acho que soa menos errado, não sei. É que eu acho que... Mas é foda que quando tem todas as referências, aí fica difícil mesmo de você explicar qual que é o gênero mesmo. Tem todas as referências, mas também não é o outro. É que eu acho que o rock é um gênero que ajuda a explicar um tanto, porque é um gênero que assimilou muita coisa. Exatamente. E aí, nesse quadradinho do rock, ele é um quadrado grande pra caramba, na verdade. Cabe muita coisa. O gênero teve essa capacidade de assimilação de outras linguagens. Foi assimilado por outras linguagens, inclusive muito, né, ao longo da história. E eu acho que a gente
tem lá um tanto de música brasileira, porque a gente é brasileiro, porque a gente não tem tem a o folk raiz também, da né, música Olavo? brasileira. Tem um tanto de folk, um pouco de folk, isso tinha um pouco mais no começo da É que banda. o folk é muito louco, né? Ter um violão é folk, né? É. Tem Moçada já... Coloca já- um violão, é. um violão folk, um violão afinação aberta, já virou folk, já era. Pô, e percebo que a sonoridade mudou bastante durante essa carreira, né? Vocês têm um processo criativo meio doido, né? Meio compulsivo, então, né, Olavo? É compulsivo, total. É, o Olavo enche o saco. Tem uma Olavo, às vezes, patologia. tem que dar uma segurada nele aí. É, o Olavo, ele liga e fala, gente, tem umas letras aqui, meu. É. A gente fala, Vamos calma, tirar, meu. Tem Vamos botar essas letras no mundo aí. É um pouco isso, a gente tem Mas eu acho que muito disso... patos, assim. Mas eu acho que muito disso é pelo fato de ele ser compulsivo mesmo. Porra, isso é ótimo. E da gente acaba que a gente não consegue tocar muito, assim, é muito difícil, né? Som próprio. E aí a gente acaba assim, em vez de também você ficar tipo triste, ai meu, não tem show, não vou fazer, a gente fica fazendo música, acaba que é um jeito. A gente trabalha de outro jeito, entendeu? Pô, é maravilhoso, cara. E é como se fosse um outro tempo também, né, cara? Na época que realmente as bandas tinham um trabalho, um processo criativo muito efervescente, né, cara? O negócio parece que diminuiu por causa de turnê, tem que fazer show, não sei exato. o que lá, Eu né, acho que Cara, eu não sei se diminuiu, na verdade. Eu acho que passou um tempo que diminuiu e eu acho que agora voltou. Agora eu acho que até por conta da velocidade das coisas, É verdade. Como... existe uma exigência que Exatamente, você... é muito pulverizado e a atenção é muito pulverizada. E você faz um disco hoje e você começa a fazer shows para divulgar esse disco. Daí um tempinho, para você Você tem que lançar continuar material novo, né, fazendo cara? show, você meio que tem que ter material novo. E isso pra gente não é um problema nenhum, porque a gente curte pra caramba fazer música, fazer disco, gravar, mesmo que seja em casa, a gente curte fazer até isso. porque eu acho que é necessário. Mas para alguns você sempre artistas ter. eu acho que acaba sendo um perrengue, porque tem artista que tem outro timing. O cara gosta ele compõe, ele trabalha isso e ele quer trabalhar esse disco por mais tempo, elaborar o show. E isso é um fator interessante. Quando você faz show do mesmo disco por mais tempo, você refina algumas coisas. E é meio penoso. Tem gente que acha mó ruim, assim. Pô, eu tenho que ficar lançando coisa, porque para poder fazer essa velocidade de consumo, a velocidade com que as pessoas esperam coisa nova é muito Mas se grande, mas né? o que eu Gente. penso é isso. Se é produto, você tem que fazer sempre, né? Se você pensa Mas não é que produto, música né? Ah, Não é mas produto. Mas rola esse pensamento. se é profissão, né? Se música Gente, é eu tenho que profissão... fazer um intervalo. intervalo. O papo tá muito bom, tem que fazer um intervalo, mas já volto com o Olavo e com o Xuxa do Les Tiques falando mais sobre o disco 6. Fica aí. Estamos de volta com o Como Fala Mais Joga, eu, o Olavo e o Xuxa do Les Tiques falando sobre o disco 6. Gente, quando que o 6 foi oficialmente lançado? Foi lançado... Quando que foi, Xuxa? Esqueci. Puta, não sei, Eu vou foi aproveitar aqui, há pode 2 me meses bater, atrás. Olavo. 2 meses Eu vou atrás. aproveitar pra A mostrar gente aqui, lançou ó, ele- a capa do disco, cara. Vou bater. Eu vou dar um tempinho. Vou bater um pouco. Ó o fair play. Não, pode bater, Bate, pode bate, bater. Olha a capa, os caras. Dá pra ganhar. Tá bem A bonita gente tá em essa que capa, hein, mês? A gente gente? lançou no meio do Tá em ano, né? outubro, lançamos em agosto. Não, cara. Julho? Agosto? Foi A gente agosto. lançou no meio do ano. Lançamos no meio do ano. E onde foi tirada essa foto, cara? Essa foto da capa? No Que- centro que- da cidade, ali no Bom Retiro. No Bom Retiro. Essa foto da Gabriele Diola. Fez uma sessão com a gente de foto lá no centrão, bem bacana, assim. Isso é no Bom Retiro, perto do metrô Tiradentes. Muito bem, cara. E já teve show de lançamento, velho? Já, a gente fez alguns shows, na verdade. A gente tem feito show pra divulgar. A gente fez o show mais parrudo, a gente fez no Serralheria, porque foi o show que a gente levou. Márcio, serralheria muito. É, muito legal, cara. E a gente levou um trio de cordas, porque Que massa. 2 faixas do disco tem um trio de cordas. A gente levou um trio pra tocar, levou acordeon, levou metal. Não, levou... Não, levou teclado e metais. E metais, E aí foi um show que a gente fez. A ideia era que a gente conseguisse, afinal de contas, fazer um show com uma sonoridade parecida com a do disco, porque Sim. como o disco tá bem cheio de detalhes de arranjo e tal, ganhei não, perdi.
Joga aí, pô. Chuchu. Ganhei? Eu tinha perdido. Você tava falando? Então a gente tem tentado fazer os shows assim. A gente já fez show, baixo, batera, violão, violão com guitarra, baixo, batera, violão e teclado, guitarra e Sim. teclado. Tem algumas combinações Aí possíveis. você aperta o X. Aê. O X de Xuxa. Ele só joga com X. Aperta meu botão. Pô, mas é legal isso, porque daí tem algumas formações também, tem vários tipos de show, né, que vocês podem fazer. Sim. Desse Na repertório. essência são canções, assim. Então elas, se tiver um violão e voz, elas vão funcionar. Com raras exceções, as músicas tendem a funcionar até com violão e voz mesmo só. É esse formato canção. O arranjo ele é muito importante, especialmente nesse disco novo. Mas a gente tirar tudo que está pendurado e deixar ali a melodia, a música e a voz, as músicas tendem a funcionar. Você estava falando do disco de arranjo com cordas e com a metaleira também. Quem que faz os arranjos para as cordas? Quem que trabalhou aí? Ou vocês mesmos que... Não, no caso de arranjo para corda, a gente chamou um amigo, um cara que é excelente arranjador, o Neymar Dias. Ele fez um trabalho que a gente ficou muito feliz, assim, Pô, que foi maravilha. de uma sensibilidade muito grande e a gente ficou muito feliz com o trabalho. E veio ideia de outras pessoas para arranjar, né? O Rodrigo Pedrosa também contribuiu bastante, o Márcio que produziu, é um cara que toca guitarra também bastante, é um cara que sugeriu muita ideia, trabalhou muito com a gente com as ideias. O próprio Guilherme Ribeiro, que fez teclados pra gente, tocou acordeon. Sim. Então, assim, nesse sentido, os arranjos tiveram muitas ideias, bem muitas coletivo. contribuições. E a gente até deixou alguns deles bem Uma à galera vontade, assim, pra pesada, fazer. cara. Só gente boa em todos os sentidos possíveis. E, gente, Ó, o lance por exemplo. do disco também interessante é X aí. Eu que ganhei dessa última, né? Ou não, eu nem sei quem eu sou. Não, eu acho que você perdeu. Eu também não prestei muita atenção. Não vi. Gente, o 6 sai com 6 faixas, né? Sim, Como aí... é? Só que vocês consideram o disco cheio, né? Não é um lance de EP, não é considerado um EP, né? Não, ele se chama 6, inclusive tem a ver com isso. A gente fez um disco curto, a gente não fez um EP, é um disco normal da nossa Sim. discografia. A ideia de chamar ele de 6, inclusive, é isso, para situar ele como o 6º disco da nossa discografia. E a ideia dele ser curto é uma decisão que a gente tomou conjuntamente até com o produtor mesmo, assim. E tem a ver com aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, cara, de como as coisas são Tem a ver com efêmeras e como... Tem bastante a ver com o fato de que a gente queria que as músicas fossem todas ouvidas e a gente conseguisse fazer um disco sem... O cara não para do meio pro fim. Exatamente. E falar. É muito interessante, assim, a gente tem os 6 discos, quando a gente entra assim no Last FM, por exemplo, que é um lugar para você dar uma monitorada, quem tá ouvindo o que da tua banda e tal, é muito legal porque a gente vê uma mistura muito grande, tem gente ouvindo o disco do primeiro, do segundo, do terceiro, enfim, Legal, tem de velho. tudo. Mas de saída, a gente queria que o disco fosse entendido como um álbum em que as pessoas, na medida do possível, pudessem ouvir o disco inteiro. Até porque ele tem uma certa temática meio fechada, e a gente achava interessante o disco ser entendido como um trabalho coeso e fechado. Fechado você diz no tema das letras também? Tematicamente fechado. Sim. E aí, eu acho que foi bem interessante, assim, a gente tinha até material a mais para colocar no disco que a gente não colocou. Isso também tem a ver um tanto com o filtro da gente... A gente é chato, assim, tipo, se você acha que não tá, a gente deixa fora. No outro disco, até anterior, aconteceu isso, teve uma música que foi masterizada pra entrar e não entrou na reta final. A gente falou, não combina, tirou. Então, mas por exemplo, essa música que não entrou, que já estava masterizada, depois vocês lançaram? Não, a gente achou, lançaram. não. Putas! A gente achou que a música não Tem tava... uma música masterizada, guardada numa A gente caixinha. desperdiça, É que eventualmente você se liga que a música não rolou como você queria que ela tivesse rolado, e aí... E assim, a gente não tem muito dó não, assim, às vezes tem letra que eu trabalho muito tempo na letra, muito tempo, e me esforço, e vou, mexo,
Até chegar à conclusão que o destino dela é a lata de lixo, assim. Aí depois que eu trabalhei bastantão mesmo, eu jogo ela fora. Sem pena, sem dó. Que loucura, cara. Não, eu ia perguntar exatamente isso, mas acho que vocês já responderam que se, sei lá, se sobra um material desse disco, se tinham mais faixas que depois vocês vão lançar como um... Não, nesse caso específico desse disco, tem composição que a gente quer trabalhar ainda e fazer ver a luz do dia. Essa aqui, por exemplo, que masterizou, sei lá, pode ser que um dia até volte, mas não do jeito que tá Mas masterizado. não do jeito que tá, não do jeito que ela tá resolvida, vai ter que mexer mais. Porque não ficou Como a gente queria que ficasse. Entendi. Cara, falando sobre a temática das letras, eu ouvi numa entrevista que você falou que fez um pacto com você pra escrever letras menos pessoais. Por quê? E aí ele fez isso, e aí a quê, mulher dele Olavo? quase separou dele. O que é isso? Ela falou assim, meu, o que tá acontecendo? Não, é amor? muito louco O que mesmo, tá acontecendo? porque- Quem é esse cara aqui? Quem é essa pessoa? É engraçado isso, porque na verdade isso é um exercício, assim, né? A ideia era, porque eu não quero ficar fazendo as mesmas coisas, eu não quero que a gente fique fazendo as mesmas coisas musicalmente, liricamente, e como letrista eu não queria fazer igual. E aí eu estabeleci alguns parâmetros, alguns critérios para não fazer coisas como eu vinha fazendo. Eu faço isso de tempos em tempos. Cada disco eu tento fazer diferente do que eu tinha feito antes, na verdade. Nesse caso específico eu pensei, bom, eu vou passar o largo de letras confessionais, que é uma coisa que está presente nos outros discos da banda. E eu queria deliberadamente fazer alguma coisa que tivesse um aspecto mais narrativo, que é uma coisa que eu também não faço muito, que eu acho muito legal. E também letras mais... Nessa de ter uma mais narrativa nas letras, de fazer letras mais longas também. Nem todas as letras do disco obedecem a essa lógica, até porque também não estou fazendo Não tô se fazendo um prendendo, produto, não vai se mas, prender. óbvio, mas aquilo era uma meta, assim, para mim. E acabou que nessa de criar narrativas, de criar histórias, quando as letras já estavam adiantadas, já estavam avançadas, eu vi que ali tinha um certo fio narrativo, que podia ser entendido como uma história de um casal, de duas pessoas que se relacionam, mas as histórias são doídas, assim, são histórias estranhas. E é engraçado, né? Minha mulher olhava as letras e assim, cara, mas que letra é essa, velho? O que você tá fazendo? Não, amor, é ficção. Isso é ficção, é ficção. Você quer conversar? Você quer Tem alguma coisa que você não tá dizendo, né? Eu falo, não. O que você tá segurando no seu coração, cara? E o que eu acho muito bom, e é muito interessante, assim, porque não falta verdade às letras, só que são uma verdade que é uma verdade criada. Sim. É uma verdade inventada e filtrada pela minha ótica, pela minha maneira de ver as coisas, mas não corresponde a nada que eu tivesse vivenciando, muito pelo contrário. E eu achei o exercício bem interessante, e é muito louco, porque algumas pessoas falavam pra mim, cara, mas como é que você fez essa letra aí? É isso aí mesmo? Davam... Falei, pô, bacana, tá passando verdade. Legal, pô, total. Gente, mix e master, por onde passou? O disco foi mixado pelo Márcio, que produziu, fez uma mix, resolveu a mix de uma maneira muito fluida, ele estava com o disco muito na mão, assim, resolveu muito fácil. E a gente masterizou com o Homero Lotito, que a gente está acostumado a fazer a master com ele, que também que a gente tem muito querido, assim, muito querido. E trabalha ele fez tremendamente. Quase todos, né? Pô, muito bom, era muito bom, cara. Genial. Legal, gente, infelizmente... Aí. Infelizmente, eu nem sei o que aconteceu, acho que devo ter empatado com você. Esse daqui eu também fiquei completamente perdido no que aconteceu. E só apertando aqui. Acabou o combo de hoje. Tem site oficial, Lestix? Lestix.com.br, dá pra baixar os 6 discos da banda lá, vai na área de downloads. No Vasco. Animal, tá aí, ó, pra você na tela o site oficial deles. Tá lá, ó. Então entre agora e baixe todos os discos. Que é música de graça, Olavo. É isso aí. Valeu, obrigadão. Valeu, Até cara. a próxima, voltem sempre. Até a próxima. É nóis. Um E beijo pra vamos vocês. Até amanhã, hein? Até mais, tchau, tchau.